Abra sua Bíblia em primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, verso 9 diz: fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Eu quero falar hoje sobre a revolução da palavra. É o título que eu encontrei para meditar com vocês sobre a comemoração dos 507 anos agora. Quinta-feira desta semana é dia 31 de outubro. É o dia da reforma. Nós vamos comemorar em 2024 os 507 anos da reforma. Essa data de 31 de outubro de 1517. Nesta data, 31 de outubro, o pastor Martinho Lutero afixou nas portas de Wittenberg, que era a sua igreja, as suas famosas 95 teses, que, segundo alguns historiadores, foi escrita à mão, que ele passou a noite lá, batalhando naquele texto, e escreve as teses foram escritas em latim, e, na verdade, o propósito de Martinho Lutero era chamar os bispos da região e os doutores em teologia, ou seja, a nobreza, a elite da sociedade alemã, para discutir com ele a legitimidade da compra de perdão por dinheiro, as indulgências. Porque o dinheiro da venda do perdão, na verdade, financiava a construção da Basílica de São Pedro em Roma. Bom, então ele afixou as teses na porta da igreja, à mão, em latim. Elas passaram a ser lidas diariamente pelo povo e poucos dias depois elas foram impressas tipograficamente e distribuídas a milhares de pessoas que chegaram a 6 países da Europa em poucos dias. Bom, o que essas 95 teses diziam? Assim, com um resumo, né? Em primeiro lugar, elas protestavam contra a venda do perdão do Papa, que prometia uma diminuição da punição de pecados do purgatório. Dependendo da sua oferta, do seu dinheiro, eu vou abatendo aqui uns pecadinhos aí e tal. Ele protestava também contra a suposta autoridade do Papa em liberar almas do purgatório por meio de dinheiro. E ele também protestava contra o mérito dos santos de orarem pelos cristãos na terra. A ideia básica, eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas na teologia católica romana, os cristãos que estão aqui e são levados para a eternidade, eles continuam o ministério de intercessão, né? Bom, então ele protestava contra a ideia de que um crente no céu pode orar por um cristão aqui na terra. Bom, desde o início do terceiro século, o movimento chamado monasticista buscavam a igreja mais próxima do que nós temos aqui no modelo apostólico. Um monge, cuja palavra significa solitário, imitava Jesus, que se retirava para o deserto para orar. Então os monges, né, sentindo-se atraídos por esse chamado, se isolavam do convívio social e partiam para o deserto para se dedicarem à oração. Tudo que eles queriam era uma intimidade, uma comunhão com Deus. Esse movimento, ao longo dos séculos, foi crescendo, e por uma questão de segurança, os monges, então, passaram a morar em fortalezas e castelos, né, que são conhecidos como os monastérios. Lá no monastério, os monges seguiam uma disciplina, uma rotina muito rígida. Eles levavam uma vida de austeridade, eles fugiam dos prazeres comuns da vida humana. Por exemplo, como rir, né? Tomar banho,
comer alimentos saborosos. Eles viviam para o jejum e a oração, obedeciam incondicionalmente o abade, que era o líder do monastério, e eles só saíam da sua cela ou do quarto para ajudar os pobres fora do monastério, levar alimento, roupas, visitar os enfermos, ajudar no enterro de mortos. Essa era a saída deles. Esperava-se que o monge nunca se irasse, nunca perdesse a tempo, mantivesse o coração puro, fosse uma pessoa pacífica, fiel, amorosa, sincera, confiável e ajudadora. Bom, desse movimento dos monges, dos monastérios, surgiu as ordens. As ordens era uma tentativa de completar o que estava faltando na igreja. A primeira ordem foi a ordem de Cluny, que apareceu no século X. Essa ordem eram monges que se dedicavam à oração pela salvação das almas. Bom, o movimento cresceu tanto que em poucos anos milhares de pessoas se uniram a esse movimento de Cluny. Por causa do sucesso dessa ordem, outras ordens nasceram. Por exemplo, vocês conhecem a ordem dos dominicanos, a ordem dos franciscanos, a ordem dos jesuítas. Essas ordens, na verdade, elas surgiram para completar. Por exemplo, os dominicanos se levantaram para suprir a falta de pregadores na Igreja Católica. Eles entendiam que a pregação tinha sido esquecida. Os franciscanos, no século XII, no século XIII, eles se levantaram para protestar contra a opulência e a riqueza da igreja, vivendo uma vida absolutamente simples, sem avareza. Eles queriam resgatar a imagem de Cristo perante a sociedade. Aí veio os jesuítas no século XVI. Os jesuítas vieram na ideia de expandir a ação missionária da igreja. Eles achavam que a igreja não evangelizava mais. Só que quando nós chegamos no século XVI, nós temos um movimento na história chamado movimento da Renascença, que era a redescoberta da cultura clássica greco-romana. Até então, a sociedade vivia organizada em feudos, o feudalismo, em que a sociedade é composta de castas, né? Os reis, os nobres, os vassalos, os clérigos e a ralé, os servos. No século XVI surge uma classe nova, que é a classe dos comerciantes, a classe média. E um outro aspecto interessante nesse tempo, no século XVI, é que surgem as cidades-estado. Ou seja, cada cidade tinha o seu próprio governo, a sua própria religião, a sua própria autoridade. Até então, até o início do século XVI, a Igreja Católica regulava o mundo, a política, o comércio, a economia, a produção, a filosofia, a teologia, tudo estava regido pela Igreja Católica. Era um teocentrismo. Mas no século XVI, a sociedade adota o humanismo, ou seja, o homem é o objeto final de toda ação e de toda reflexão filosófica ou teológica. Nesse século também surge uma invenção maravilhosa chamada a imprensa de Gutenberg, o tipógrafo. Erasmo de Roterdã publicou em 1516 uma edição do Novo Testamento que se espalhou por toda a Europa, porque era uma edição impressa do Novo Testamento em grego. E essa produção, essa edição, era livre da interpretação de Tomás de Aquino. Então, a circulação da Bíblia mesmo despertou a fome e a sede pela palavra de Deus. Então, enquanto no dia 31 de outubro de 1517, Lutero afixava as 95 teses na porta da sua igreja, Zwinglio, lá na Suíça, defendia os 67 artigos de fé diante do conselho da cidade de Zurique.
Calvino, nesse mesmo tempo, publicava a primeira edição das Institutas. Então, na verdade, a Bíblia é que fez a reforma. A Bíblia fez a reforma. O Espírito Santo é o grande reformador. E a Escritura é o instrumento dessa transformação. Eu quero convidar vocês, hoje, brevemente, a conhecer o que é a reforma protestante. Reformar o quê? Então, vejam, irmãos, a reforma é um movimento pela suficiência e supremacia da Escritura Sagrada sobre a igreja, sobre os concílios, sobre os catecismos, sobre as doutrinas. Tudo isso deve estar debaixo da Escritura. Vocês já devem ter ouvido falar muito nos 5 solas, né? Somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a Deus a glória, né? Já ouviu muita gente falar sobre isso. Só que Calvino, Lutero, Zwinglio, eles não sabiam nada desse negócio de 5 solas. Foi no século XX, olha só, no século XX, que os 5 solas foram reunidos. É interessante. E eles foram pela primeira vez reunidos, pasmem, por um teólogo católico holandês, que falando sobre os reformadores, ele escreveu um artigo dizendo, olha, para dizer bem a verdade, os reformadores tinham concentrado o seu estudo em 5 somente. Ele foi pegando. Então, os 5 solas estão lá espalhados, mas Calvino nunca deu uma aula sobre 5 solas. Martin Bucer nunca deu aula sobre 5. Eles falavam sobre Cristo, sobre a fé, sobre a Escritura, mas nunca assim, nossa bandeira, nós somos os 5. Nunca teve isso. Foi uma leitura recente do que estava acontecendo lá. Só que, meus amigos, muito embora esses 5 pontos da Escritura, embora eles nunca estivessem sendo pregados juntos, eles estavam lá. E esses 5 pontos libertaram a Igreja de Cristo. E eu quero falar a vocês hoje rapidamente sobre como nós somos libertos através desses 5 princípios que, embora Calvino e Lutero tivessem afirmado, estava lá, no ensino deles, na pregação deles, estava lá. Bom, primeiro sola é sola Scriptura, ou somente a Escritura. Bom, por que a gente pode olhar para o século XVI e ver que os reformadores faziam essa categórica afirmação, somente a Escritura tem a supremacia? Por quê, irmãos? A Igreja Católica medieval adotou a tradição viva como fonte de autoridade final. Bom, funciona assim, tradição funciona assim. A ideia é que os apóstolos de Cristo passaram aos bispos que os sucederam a capacidade e o poder de receber revelações que muitas vezes poderiam, inclusive, ultrapassar o que já estava aqui, apesar da Escritura dizer, não me acrescente nada. Não ponha nada, certamente, não, termina aqui, não fala mais nada disso, porque eu vou acrescentar os flagelos. Mas, no catolicismo, ficou assim, o principal meio de revelação é o Papa e a Igreja de Roma. Então, o Papa é o representante de Cristo na Terra, que junto com os concílios, eles são infalíveis na interpretação da Escritura. Ou seja, a Igreja é infalível porque o Papa é infalível. Toda vez que é necessário dizer alguma coisa, Deus vai falar primeiramente ao Papa. Por isso a Igreja cresce
na plenitude da verdade, porque Deus fala com o Papa diretamente. Então, a consequência é que se só a igreja é infalível, só a igreja interpreta corretamente a Escritura, a tradição viva está acima da Escritura. E qual o efeito disso, irmãos? O efeito é que a tradição pode fazer afirmações não só além da Escritura, mas contrárias frontalmente à Escritura. Por exemplo, a oração pelos mortos. A gente está cansado de saber que esse negócio de orar por mortos foi desde o tempo de Israel. Mas no 4º século, foi introduzida a oração pelos mortos, em 310. O culto a Maria. O culto a Maria foi introduzido em 431, no 5º século. A invenção do purgatório, 6º século. A veneração de imagens, 8º século. Canonização dos santos, 10º século. Celibato clerical, século XI. Venda de indulgências, século XVI. Então, os reformadores, diante desse quadro, afirmavam somente a Escritura e ela não pode falhar. Olha, anos depois, lá na Assembleia de Westminster, os reformados diziam: o juiz supremo, pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas, e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, o juiz supremo, em cuja sentença nos devemos firmar, não pode ser outro senão o Espírito Santo falando na Escritura. Por isso, sola Escritura. 2, sola gratia, somente a graça. Essa verdade era asseverada contra um cenário profundamente desolador que pode ser visto muito mais claramente no movimento do monasticismo. Por exemplo, desde o 3º século, as pessoas entravam para a vida monástica à procura de se sentirem perdoadas e justificadas por Deus. Então, a primeira verdade que os monges conheciam era a convicção da depravação total da natureza humana. Veja, irmãos, um monge confessava diariamente a corrupção interior do seu corpo e alma, carne, ossos, veia, cartilagens, lábios, línguas, orelhas, cabelo, bocas e dentes. Eles confessavam a corrupção em cada um desses órgãos. E para se sentirem perdoados, eles puniam a si mesmos. Então, olha só, o que eles faziam? Uns se jogavam num rio congelado, absolutamente nus. Outros pediam para serem pisoteados na porta da igreja. Veja só, ele para a porta da igreja pedia: pelo amor de Deus, pula em cima de mim, passa em cima de mim. Outros pediam para ser chicoteados nas costas. Outros se privavam de comer comida gostosa, tomar banho, de se casar, de ter uma família, esmurravam o seu corpo ao máximo na tentativa de conquistar o favor de Deus. O problema é que, apesar desses sofrimentos, nenhum deles encontrava paz. Então, a libertação dessa autopunição veio da Escritura, que afirma: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Louvado seja o Senhor. A graça é o favor de Deus concedido a pessoas que não merecem, não procuram, estão indispostas a recebê-lo. Por isso Paulo diz assim na carta aos Romanos, no capítulo 5, se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. A resposta da Escritura ao método de limpeza
pela tortura física, emocional, espiritual? A resposta é: a minha graça te basta. A minha graça te basta. E Paulo, aos Romanos, no capítulo 12, 9, ele diz: não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então, milhares de cristãos foram libertos da necessidade da violação de seus corpos, porque entenderam que isso não compraria o favor de Deus, mas a graça é suficiente. Em terceiro lugar, os reformadores afirmavam o sola fide, somente a fé. Bem, Romanos 5 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Bom, esse texto de Romanos 5 nos liberta da seguinte maneira: se é pela graça que nós somos aceitos por Deus, como é que eu posso ter certeza de que Deus me perdoa? A resposta é essa: a fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz. A fé traz a paz de que eu fui perdoado por Deus. Não qualquer fé. A fé é dada por Deus, né? Porque Paulo, na carta aos Efésios, isso não vem de vós, é dom, é um presente de Deus. A fé é o braço que se estende para receber esse dom gracioso da vida eterna, o dom do perdão. A carta aos Hebreus diz no capítulo 10, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, o novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, que isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Olha isso. Tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. A fé é o braço que se estende para receber o gracioso presente do perdão de Deus. Mas eles também afirmaram só Cristo, solos Cristo e Cristo somente. Olha, irmãos, esse binômio graça e fé no Evangelho eram frequentemente afirmados por Lutero, Calvino, Butzer, Zwinglio, como o meio eficaz de salvação. Só que a Escritura revela que o único mediador desse benefício é Cristo e Cristo somente. Por isso, na carta de 1 Timóteo, capítulo 2, o apóstolo Paulo diz: porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Por isso, solo Cristo. Agora, você pergunta assim: do que esse princípio nos liberta? De muita coisa. Bom, vejam, irmãos, durante toda a Idade Média, a igreja cristã, ela foi desenvolvendo o conceito de bispo soberano. Eu explico. Esse conceito afirma que Cristo é representado na terra por um bispo. Há um documento chamado Constituições Apostólicas, que rodou a igreja no século IV, embora ninguém saiba exatamente quem o escreveu. Mas nesse documento nós podemos ver claramente a mentalidade que estava sendo formada na igreja cristã. O documento diz assim: o bispo é o ministro da palavra, o guardião do conhecimento, o mediador entre Deus e vós. E depois de Deus, ele é o vosso Pai, que vos gerou novamente para a adoção de filhos pela água e pelo Espírito de Deus. Ele é o vosso governante e governador. Ele é o vosso rei e potentado. Ele é, depois de Deus, vosso Deus terreno, que tem o direito de ser honrado por vós. Veja, irmãos, é pegar o Espírito Santo e colocar o bispo no lugar dele. É ou não é? Esse trabalho aqui é o trabalho do Espírito. Então, a igreja começou a colocar um bispo no lugar do Espírito Santo.
Então, isso levou a igreja a desenvolver o seguinte dogma: a igreja é o depositário da graça de Deus, é o cofre. Fora da igreja, Deus não vai dar nada, Ele só vai dar dentro da igreja. Só a igreja pode distribuir a quem ela quiser a graça de Deus. E ela faz isso através do magistério, do sacerdócio. Então, tudo dependia do sacerdócio católico. Por meio do sacerdócio, o cristão tinha a Eucaristia. Por meio do sacerdote, ele era batizado. Por meio do sacerdote, ele podia chegar a Deus. Por meio do sacerdote, ele confessava e o pecado era perdoado. E isso levou a igreja a pensar: pô, nós temos um negócio aqui, nós temos, gente, olha só, nós podemos vender isso. Por que a gente vai dar de graça? Vamos negociar isso. Porque o caixa estava baixo. Então, no século XVI, essa prática de venda se profissionalizou, né? O Papa Leão promoveu a venda de indulgências para construir a Basílica. O mais famoso vendedor de perdão de pecado era Johann Tisel. E ele mostrava, né, os horrores do inferno, e logo em seguida mostrava a perdão do Papa na voz. Isso aqui você pode comprar, né? Ele até cantava uma música na hora do ofertório, da compra, na hora da compra, fazia aquela fila. Ele cantava a seguinte música: tão logo uma moeda na caixa cai, a alma do purgatório sai. Ele fez esse corinho para cantar na hora da venda. Então Lutero se levantou contra essa bandalheira. Na tese 82, ele diz o seguinte: por que o Papa não esvazia o purgatório por amor e pelo amor das almas desesperadas que ali estão, se ele redime um número infinito de almas por amor do mísero dinheiro com que constrói uma igreja? Ele estava dizendo: se você pode liberar a alma para construir, por que não libera por amor? Então, diante disto, os reformadores afirmavam: Cristo é o único mediador. Somente pela graça somos perdoados. Somente pelo sangue somos purificados. Somente pela sua justiça somos justificados. Pela obediência perfeita dele somos aceitos. Por seu sacrifício somos santificados. Por isso, somente Cristo e ele somente. Não fosse por isso, a gente estava pagando até hoje para a igreja nos perdoar. E finalmente, o último é o só lhe deu glória. Bom, o somente a Deus a glória libertava a igreja da quinquilharia dos relicários, ou seja, da relíquia dos mártires. Bom, tudo começou, esse negócio começou com a morte de Policarpo. Policarpo foi discípulo do apóstolo João. E Policarpo foi um grande líder da igreja, um grande pastor da igreja após a morte dos apóstolos. Ele foi o pai mesmo, depois da morte dos apóstolos. Ele foi preso pelo Império Romano e colocado no centro de um ginásio, e o procônsul, que tinha sido mandado para o julgamento de Policarpo, disse na frente de todo mundo: Policarpo, você é um idoso, você está no final, para que você vai se submeter a isso? Jura pelo gênio de César e insulta a Cristo, e pronto, a gente vai para casa, vamos almoçar mais cedo hoje. Policarpo disse assim: 86 anos há que sirvo a Cristo, e Cristo nunca me fez mal. Como blasfemaria eu contra o meu Salvador? Ele foi queimado e os ossos dele foram recuperados pelos discípulos dele.
E depois de um tempo diziam que os ossos de Policarpo faziam milagre, gente. Era isso incrível, né? Bom, com isso a coisa foi crescendo, muita gente morrendo, os ossos dos santos foram se multiplicando, o povo começou a guardar os objetos, as roupas, e passaram a venerar esses objetos, colocar sobre os doentes, para que, enfim. Mais tarde, a igreja se apropriou dessa ideia e construiu redomas de vidro, e ali eles colocavam ossos, supostamente, dos mártires. Quanto mais ossos uma igreja tinha, mais importante ela era. Então tinha igreja que podia, temos aqui, venha ver a coroa de espinhos que ficou na cabeça de Cristo. Outro dizia, nós temos a madeira da cruz. Outro dizia, a lança que feriu está aqui na nossa igreja, os pregos que perfuraram, o cálice de Cristo na última ceia. Era uma disputa. E os reformadores levantaram-se dizendo, a Escritura chama isso de idolatria. Isso é idolatria. Só Deus é digno de glória, de adoração, de culto, de honra, de louvor. Deus é o Criador, o mantenedor, restaurador, o juiz e consumador de todas as coisas. É Deus quem envia Jesus Cristo. É Deus quem aceita o sacrifício do seu Filho em nosso lugar. É Deus quem ultrapassa o seu Filho com os nossos pecados. É Deus quem abandona Cristo por causa de nossas transgressões. E é Deus quem levanta o seu Filho da morte. Por isso, a Deus toda a glória, e unicamente a Ele. Só lhe deu glória. Não fosse por isso, a gente estava beijando pé, osso de santo até hoje. Só lhe deu glória. A Deus o poder, a honra, o louvor, a sabedoria, pelos séculos dos séculos. Os reformadores não fizeram tudo, não foram perfeitos. Mas Deus os levantou para corrigir muitos erros da igreja medieval. Por causa deles, a Escritura imperou sobre as tradições. A graça triunfou sobre a autopunição. E a fé dada por Deus prevaleceu sobre as boas obras. Cristo dispensou os santos, a intercessão dos monges, a mediação dos sacerdotes, e ocupou o lugar que é digno dele, o único mediador entre Deus e os homens. Essa verdade foi reconhecida por causa dos reformadores. E finalmente a glória de Deus, o Deus vivo e verdadeiro, aniquilou a glória das relíquias, dos ossos e objetos dos imperadores, dos papas e dos mártires. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nós somos os herdeiros da reforma. Ninguém dá muita bola para a reforma hoje, não. Aliás, ninguém dá bola para muita coisa hoje, né? Para quase nada, né? Ninguém dá bola para nada. Mas a igreja está aqui, eu e você está aqui, né? Nós estamos aqui. A gente podia estar fazendo um monte de coisa, mas Cristo trouxe a gente aqui, não foi? Você não veio aqui para me ouvir, você veio para ouvir a Cristo e a sua palavra. Se eu viesse aqui e falasse um monte de bobagem, aqueles dois lá não tinham voltado hoje, não. Não vou naquela igreja, não, só fala bobagem. Todos nós estamos aqui por causa da luz que essa palavra é. E Deus me conceda a graça de até o último dia da minha vida eu falar dela. Ela é o assunto. Cristo é o assunto. A graça é o assunto. Que Ele nos abençoe. Amém?